Bom dia a todos os presentes. Hoje vamos fazer a análise da empresa Azul. Bom, o céu é o limite para quem sabe olhar o mercado financeiro aqui do alto. Bom, o grupo é composto pela Bárbara, pelo Guilherme, pelo João Vinícius, João Vitor, Joyce, Lucas e Matheus Henrique. Ao decorrer desse vídeo, nós vamos fazer uma análise horizontal e vertical, falar sobre os índices de liquidez, capital de giro, prazo médios e estrutura patrimonial. Bom, inicialmente vamos começar apresentando as demonstrações contábeis da Azul. Bom, falaremos agora sobre a análise horizontal e vertical. Ao analisar o balanço patrimonial da empresa Azul S.A., verifica-se que o ativo circulante apresentou crescimento de 84% entre os períodos 2016 e 2018, sendo que duas contas apresentaram as maiores variações. A primeira foi caixa e equivalente de caixa, com crescimento de 112%, representando 9,91% de todo o ativo. E a segunda foi aplicações financeiras, com crescimento de 34,5%, representando 4,39% do ativo. Isso mostra como essas duas contas cresceram de valor e de importância relativa no patrimônio da entidade. Esta constatação refere ao resgate de aplicação financeira, sendo este valor transferido diretamente para a caixa e equivalentes. O ativo não circulante cresceu 27,45%, representando 70,14% do ativo total. Destaca-se o crescimento de 88,17% do realizável a longo prazo, representando 33,63% do ativo total. A conta com maior representação no realizável a longo prazo é composta por 11%, referente a aplicações financeiras de longo prazo. O passivo circulante também apresenta uma variação de 12,14% entre os três períodos analisados, sendo que a conta Outras Obrigações a Curto Prazo revelou um crescimento significante de 67,4%. Porém, a companhia não evidencia as informações referentes a esta conta em suas notas explicativas. A conta de fornecedores reduziu bem mais do que a conta clientes, sendo um dos motivos a diminuição do prazo de pagamento de fornecedores e, em contrapartida, o aumento do prazo de clientes. E analisando o passivo não circulante da entidade, podemos notar que houve uma evolução de 38,77% entre os períodos comparados. A conta de financiamento de longo prazo teve um aumento de 10,55%, representando 28,51%. Em nota explicativa, este assunto tem sido abordado como o aumento das frotas aéreas da companhia, arrendamento financeiro e capital de giro. No patrimônio líquido, a variação mais expressiva ocorreu na conta reserva de capital, que apresentou crescimento de 47,8% entre os períodos 2016 e 2018, representando 60,3% do patrimônio líquido. Examinando a demonstração do resultado, podemos observar que houve um crescimento da receita de 37,23% entre os períodos de 2016 e 2018. Em consequência, os custos também aumentaram em 38,6% no mesmo período. Em relação às despesas com vendas, houve um aumento de 31,98% e despesas administrativas de 17,81%. No ano de 2016, a companhia apresentava prejuízo. No ano de 2018, apresentou lucro, ou seja, esses aumentos impactaram diretamente para que a entidade tivesse um período de bons resultados. Bom, agora vamos comentar um pouco mais sobre os índices de liquidez desta empresa. Como podemos observar, os índices de liquidez imediata, 0,29, e liquidez geral, 0,87, da Azul S.A.,
vem aumentando ao longo dos 3 períodos analisados, ou seja, a empresa vem fortalecendo sua capacidade de liquidar dívidas de curtíssimo prazo. Já o índice de liquidez geral mostra que a empresa também está se fortalecendo em termos de liquidez de longo prazo. Porém, os índices de liquidez seca e liquidez corrente, que são os mais utilizados na prática e relevantes a curto prazo, apresentam um aumento muito grande, seguido de uma baixa leve. Essa movimentação tem relação ao valor de caixa, pois do ano de 2016 para o de 2017, essa conta tem um aumento de 73%, contra um declínio de 8% na conta de passivo circulante. É importante mencionar que os índices de liquidez corrente seca do setor foi de 1,3373 e 1,2808, respectivamente, no período 3. Portanto, podemos ver que, mesmo nos anos de pico, 2017, tendo os índices de 0,29 corrente e 0,91 seca, os índices da empresa não chegaram a alcançar os do setor. Com a baixa do ano seguinte, os valores se distanciam ainda mais, sendo um ponto a melhorar pela Azul SA. Bom, agora vamos comentar sobre o capital de giro da empresa. Em 2016, a empresa possui um CCL negativo, pois os seus ativos de curto prazo são menores que os passivos circulantes, revelando insuficiência de recursos circulantes para fazer frente às necessidades de curto prazo, embora a necessidade de capital de giro seja negativa em virtude do saldo de tesouraria negativo. Assim, Braga classifica empresas com esse formato como muito ruim. Já em 2017 e 2018, ela possui uma situação complicada. Seu CCL é negativo e, o pior, sua necessidade de capital é positiva, já que não consegue financiar com seus passivos operacionais a sua operação. Ou seja, ela possui um contas a receber e estoque alto. No caso da primeira conta, o prazo médio de cobrança pode ter reflexo e a outra conta pode ser o alto volume que ela trabalha, não conseguindo girar sua estocagem. Além disso, seu saldo em tesouraria é negativo, pois a empresa está financiando sua necessidade de capital de giro com empréstimos a curto prazo. Aliás, seus passivos financeiros de curto prazo financiam inclusive parte do seu ativo não circulante, o que é um fato preocupante. A classificação utilizada por Braga para empresas como esse perfil é péssima. Como pode ser notado na tabela acima, o CCL é negativo em todos os períodos, revelando que os recursos de curto prazo não são suficientes para fazer frente aos compromissos de curto prazo da entidade. Além disso, o CCL vem crescendo ainda de uma forma bem tímida, demonstrando que a situação financeira da empresa é crítica, pois ela, não tendo recursos para gerar o seu negócio, capitaliza capital de terceiros para financiar suas operações. Ademais, no segundo e terceiro ano, a NCG fica positiva e dá um grande salto positivo, ou seja, as fontes de passivo operacional não cresceram na mesma proporção que os ativos operacionais, tornando necessária a busca de fontes onerosas de financiamento para fazer frente às necessidades de investimento na operação. Além disso, o saldo em tesouraria é negativo em todos os períodos, revelando que os ativos financeiros de curto prazo não são suficientes para liquidar os passivos financeiros de curto prazo, o que torna-se preocupante porque há um longo período que a empresa demonstra ter essa dificuldade financeira iminente. Em termos de capital de giro, a empresa demonstra que está em risco a sua continuidade operacional, visto que o seu saldo de tesouraria é sempre negativo, evidenciando que a empresa caminha para a insolvência. Ao longo dos últimos 2 anos de análise, observamos que está ocorrendo o efeito tesoura, que é um indicador que evidencia o descontrole no crescimento das fontes onerosas de recursos de curto prazo. Ocorre quando o saldo em tesouraria apresenta-se cada vez mais negativo a cada exercício,
variado e níveis superiores ao crescimento da NCG. Bom, falando um pouco agora sobre os prazos médios. O prazo médio de estocagem de utensílios e peças para manutenção nas aeronaves aumentou 7,8% em dias para renovação do estoque. O prazo médio para pagamento de fornecedores é em torno de 2 meses. Isso significa que a empresa consegue se financiar com capital de terceiros. Ou quanto tempo um fornecedor deverá esperar a remuneração por parte da empresa. Vamos fazer agora a análise dos índices de estrutura patrimonial. Índice de endividamento. No ano de 2016, a Companhia Azul apresentava alto grau de dependência dos recursos de terceiros, com o índice de endividamento apresentado à proporção de R$ 7,38 de dívida para cada R$ 1 de capital próprio. E no ano de 2018, essa proporção passou para R$ 2,73 de dívida para cada R$ 1 de capital próprio, diminuindo assim o risco da empresa. Composição do endividamento. A composição do endividamento nos mostra que as dívidas de curto prazo passou de 49% da dívida total em 2016 para 47% da dívida total em 2018, mantendo assim seu equilíbrio financeiro e a qualidade de suas dívidas. Imobilização do patrimônio líquido. Em 2016, percebe-se também o alto grau de imobilização do patrimônio líquido, muito se relacionado com o primeiro índice, apresentando R$ 4,37 de imobilização do patrimônio líquido para cada R$ 1 de capital próprio, não sobrando assim recursos próprios para investir em ativos de maior liquidez na entidade. Esta proporção passou em 2018 para R$ 1,36 de imobilização do patrimônio líquido para cada R$ 1 de capital próprio. Imobilização dos recursos não correntes. E por fim, a imobilização dos recursos não correntes foram de 92% em 2016 para 56% em 2018, mostrando financiamento cada vez menor em ativos com vida bastante útil superior aos demais ativos, porém, ainda financiando ativos de longo prazo com recursos de curto. Através das demonstrações contábeis, foi possível identificar as inconsistências enfrentadas pela companhia e os impactos financeiros das estratégias feitas para melhorar essas condições. Mas resta saber se a Azul conseguirá agradar os investidores e passageiros com bons resultados e melhores serviços. Bom, nosso trabalho se conclui aqui. Gostaríamos de agradecer a todos pela presença e até a próxima!